Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Hoje eu quero fazer uma palavra e é mais um agradecimento do que uma pregação. Eu passei por muitos momentos difíceis, muitos momentos angustiantes, de tristeza, dor, solidão. E é interessante que, claro, tirando alguns familiares, a gente se sente completamente abandonado. Porque muitas vezes, na hora que a gente mais precisa, é nessa hora em que a gente se sente tão só, fica tão só. E muitas das vezes a gente olha para trás, então a gente fica pensando, né? Poxa, quantos amigos eu tinha, uma hora dessa quantas pessoas estariam aqui ao meu lado, quantas pessoas estendiam a mão para mim outrora, mas parece que de um tempo para cá, esses amigos evaporaram. E é interessante que bate, né, aquela dor, aquela solidão. Muitas das vezes você fica com desânimo, não tem aonde sair, quem conversar. Então, e pensando nisso, eu conversando com o Senhor, e eu falei para ele, Deus, eu era um cara de tantos amigos, ou pelo menos assim eu pensava, tantos amigos, tantas pessoas que me rodeavam, e hoje parece que quanto mais eu tento aproximar, mais eu consigo afastar as pessoas. Mas é interessante que a palavra de Deus, o Senhor me disse, ele falou, olha, entenda que tem pessoas que precisam passar na sua vida. Passar. Outras fazem pousada, ou seja, vai ficar ali um tempo, vai passar uma temporada, vai passar uma férias. Outros até mudam para perto, fica com você uma caminhada, mas chega um momento que se vão. Então são poucas as pessoas, raríssimas as pessoas, que vão começar e terminar a caminhada com você. Então o Senhor, ele me respondeu dessa forma, sabe? Mas é interessante que o Senhor, ele nunca nos desampara, nunca nos deixa desamparado. Por mais que a gente sinta assim, ele não nos desampara. E o Senhor, ele falou para mim assim, ele falou, olha, imagine que você é o motorista de um ônibus, de um grande ônibus. Então esse ônibus, ele entra muitas pessoas nesse ônibus. Mas você tem que perceber, e você percebe, que toda vez que alguém puxa a cordinha para que o motorista pare naquele ponto e a pessoa desce, você percebe que o motorista, ele fica ali olhando pelo espelho retrovisor. Quando a pessoa desce, então ele fecha a porta e segue viagem. Então isso serve para mim, para você, para a minha vida, para a sua vida, que muitas das vezes nós somos este motorista.
Nós somos esse motorista. Então, quando alguém puxa a cordinha, nós não podemos pedir para ficar, nós não podemos falar não vá, não faça isso. Não, não, não. Nós temos que deixar seguir o fluxo. Por quê? Porque a partir do momento que aquele desceu, no próximo ponto um outro vai subir. Então são etapas da nossa vida. Então são etapas que são vividas, né? Tempo após tempo. Então, e a nossa vida, ela é uma caminhada constante, ela não para. Só vai terminar na glória quando nós chegarmos lá. Mas até chegarmos lá na glória, nós vamos estar passando por este momento, sabe? Por esta situação. E é interessante que quando você olha para o motorista, você não vê o motorista chorando, você não vê ele com gestos contrariados, você não vê. Ele simplesmente faz o papel dele. Abre a porta para descer, abre a porta para subir. E é interessante que quando a gente para analisar esta analogia, você percebe que tem pessoas que vai mais longe, mas tem pessoas que param no meio do caminho. E tem pessoas que é uma caminhada curta, pouco tempo. Então assim é a minha vida e a sua vida. Mas pensando nisso, então Deus me levou no livro de Provérbios, o livro de Provérbios 18, 24. Aqui na minha Bíblia, Provérbios 18, 24, está dizendo assim, ó: o homem que tem muitos amigos pode se alegrar, né? Congratular-te. Mas há um amigo mais chegado que irmão. E isso é tão interessante que há amigos ou amigo mais chegado que irmão, porque quando a gente fala de irmão, nós estamos falando de sangue, nós estamos falando de vivência, nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de confiabilidade, nós estamos falando daquele que anda lado a lado comigo, com você. Nós estamos falando de irmão. Mas a palavra de Deus, ela diz que tem amigos mais chegados que irmãos. E é interessante que quando nós vamos olhar para esse texto, que existe amigo mais chegado do que irmãos, nós precisamos entender que o amigo verdadeiro, o amigo fiel, o amigo real, aquele que não vai te deixar na chapada, aquele que não vai recuar, aquele que não vai te desanimar, aquele que não vai te desamparar, aquele que não vai te desiludir, decepcionar, te abandonar, ele excede qualquer relacionamento humano. Ele chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai exceder qualquer relacionamento humano, tanto em profundidade quanto em lealdade e amor, fidelidade. Então ele é fiel. Ele é fiel, com ele nós podemos contar. Com ele nós podemos chorar, com ele nós podemos sorrir, com ele nós podemos abrir o nosso coração. Mas quando a Bíblia fala aqui neste amigo mais chegado que irmão, ela não está falando de Jesus. Está falando de amigo mesmo. E como eu falei para vocês, era mais um agradecimento, né? Porque nesses momentos difíceis que eu passei, alguns amigos veio e, né, me ajudaram de uma forma ou de outra. Mas tem amigos, e graças a Deus eu tenho esses amigos, são poucos, mas tenho, que ele se compadece com a sua dor. Ele se compadece com o seu sofrimento. Ele sorri com você, mas ele também chora com você. Ele se alegra com você, mas ele também entristece com você. E eu tenho esse tipo de amigo. E eu dou glórias a Deus por isso. Por exemplo, hoje, agora já são 3h20 da manhã, mas um
um desses meus amigos ficou comigo aqui até 1h20, 1h30, mais ou menos 1h40 da manhã. Hoje, eu com um problema aqui no equipamento meu aqui do trabalho, e ele se dispôs a me ajudar. Não foi eu que pedi, não foi eu que liguei, falei, cara, vem cá, pelo amor... Não. Ele viu o problema, falou assim, não, eu vou ir para sua casa, vamos resolver esse trem. Então, e assim ele fez. Então, o que eu quero dizer para você é que eu dou glórias a Deus por ter amigos dessa forma, por ter amigos que identificam um problema, que identifica que você está passando por situações assim complicadas, que você está passando por situações desesperadoras, mas que você tem amigos que você pode contar. E a palavra de Deus, ela fala que todos nós, em algum momento, nós desejamos contar, né, com alguém, nós precisamos que alguém estenda a mão por nós. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aquele samaritano estava passando, então que ele viu aquele homem caído ao chão, é interessante que ali passou um levita, que ali passou um sacerdote, e nenhum deles se compadeceu. Mas sabe por quê? É porque é interessante que quando nós vamos analisar a palavra de Deus, muitas vezes o camarada, ele tem fala de sacerdote, veste de sacerdote, ele tem fala, veste, aparência de sacerdote, mas o coração é de fariseu. Mas o coração é de fariseu, sabe? O coração é de samaritano. E muitas vezes nós temos esse tipo de amigo. Ele tem cheiro de amigo, aparência de amigo, veste de amigo, mas na verdade ele quer ver o seu mal. Muitas vezes a pessoa, ele tem cheiro de levita, aparência de levita, instrumento de levita, canta como levita, mas o coração é de samaritano. E em contrapartida, aí vem aquele homem com aparência de samaritano, com fala de samaritano, com sotaque de samaritano, com veste de samaritano, mas com o coração de Cristo. Quando ele olha, ele se compadece. A Bíblia fala que quando ele olhou para aquele homem, ele se compadeceu. Quando ele viu as feridas, quando ele viu ele caído, quando ele viu ele machucado, ele se compadeceu. O homem não pediu ajuda, ele se compadeceu. Então ele pegou aquele homem, levou até onde poderia ser cuidado e virou e falou assim, olha, tá aqui, eu vou pagar, e se caso não der, quando eu voltar eu pago o resto. Isso é muito forte, irmão. Porque muitas das vezes a gente está confiando em levita e o cara é samaritano. E a gente desconfiando do samaritano. E esse sim é um levita, é um homem de Deus. Então é por isso que a Bíblia fala que quando a gente tem amigos, a gente tem que se alegrar. E tem amigos mais chegados que irmãos, que tem amigos que é dessa forma, desse samaritano. Hoje, como eu falei para vocês, eu passei por isso, como eu acabei de dizer, eu não pedi, eu não chamei. Meu amigo viu a minha dificuldade e se dispôs a me ajudar. Você tem se disposto a ajudar alguém? Você tem se compadecido por alguém? Você tem entregue tempo, tirado um tempo para alguém? Abraçar, falar, conversar, visitar? Porque muitas das vezes você fala, não, eu tenho amigo, mas você não visita, você não vai, você não liga. Então nós precisamos entender que nós temos que ser igual a esse samaritano. Você pode até ter aparência de samaritano, roupa de samaritano, sotaque de samaritano, cheiro de samaritano, mas você tem um coração voltado para Cristo.
O que importa é aqui dentro e não o externo. O que importa é dentro. É por isso que um amigo mais chegado que irmão, nesta mensagem nós veremos que é uma descrição que se cumpre na pessoa de Jesus. Ele é um amigo fiel presente. Então, como Paulo diz, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso que aqui é a tipologia de Jesus. Nós precisamos de amigos verdadeiros, amigos que não vai fugir da luta, amigos que não vai fugir da batalha. E eu sou muito grato por ter esses amigos. E nós precisamos, se você não tenha, vamos orar a Deus para que Deus levante amigos, para que você não fique só um, mas seja dois, porque se você cair, o outro está ali para te ajudar. E é interessante que quanto é bom, né? A gente poder olhar para o lado e falar, rapaz, muitos, pularam do barco, mas fulano ficou. Então, eu quis fazer essa palavra, pequena palavra, para mostrar para vocês que ainda existe pessoas de coração quebrantado, ainda existe pessoas que se compadecem, ainda existe pessoas que querem estar ao teu lado, ainda existe pessoas que olham para você e vê você alguém especial, tanto para ela quanto para o Pai, para Deus. Então é por isso que nós precisamos valorizar. Eu queria muito, poder agradecer, assim, de uma forma, meu Deus. Mas o que eu posso fazer é o que eu fiz para ele. Falei, cara, muito obrigado. E estou orando por você. Porque assim como a Bíblia fala, né? Que muitas das vezes nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos nós entregamos, que é o amor do Senhor, que é a palavra, que é uma palavra de salvação. Então, eu poderia citar aqui vários textos, que por exemplo eu separei aqui, Mateus 28:20, que fala assim, eis que estou convosco todo dia. Jesus não é um amigo de conveniência, mas de aliança. Sua companhia não é temporária, mas permanente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É aquilo que nós já falamos. Então, olha, a sua permanência, a sua companhia, ela não é temporária, ela é permanente. Em tempos de luto, celebração, perca, conquista, Ele está aí. Ele sempre está do nosso lado. Mas nós também precisamos daquele amigo que você pode apertar as mãos. Então, meu amigo, por isso, eu quero encerrar aqui agradecendo ao Senhor por ter levantado amigos, e amigo mais chegado que irmão. E tem amigos. Converse mais, cante, sorria, brinque. Hoje eu já estou com 50 anos, fiz agora 4 de julho. Passa muito rápido. Mas aqui, parece que eu tenho 18. Tem hora que eu me volto pegando com algumas brincadeiras que eu falo, caramba, tem dado para isso mais não. Mas aqui nós somos eternos. Jovens, crianças, no sentido de alegria, não no sentido de decisões. Então é por isso que nós precisamos de amigo, precisamos conversar, precisamos sorrir, precisamos brincar. E obrigado a você que olhou para mim e me considerou o seu amigo. Eu te amo em Cristo Jesus, te agradeço em Cristo Jesus. Eu não preciso citar nomes, porque eu sei que você, meu amigo, que está escutando, sabe de quem eu estou falando.
Que o Senhor te abençoe, abençoe sua família e que nós venhamos continuar nessa caminhada cristã, nessa caminhada de adoração ao Senhor, ao Reino, sim, rumo ao Reino. Eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei que a caminhada é difícil, é muito difícil, mas todo propósito, ele vai nos levar a uma situação. Deus, ele tem um propósito para mim e para você, e com isso ele precisa nos preparar. Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado, que o Senhor abençoe você, a sua família, e tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Se você ainda não aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, faça agora. Estenda as tuas mãos, fala: Senhor, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Faça parte da minha vida, faça parte da minha família. Eu quero mudança de vida, eu quero transformação, eu quero ser transformado, renovado, e eu quero morar no céu. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.